Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 3 e o versículo 6, diz a palavra do Senhor da seguinte maneira: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Podei-vos assentar na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse texto, ele está dentro de um contexto onde Nicodemos vai até Jesus de noite, não sei porquê, poderia ter ido de dia, mas ele vai meio que encoberto, meio escondido, e ele chega diante de Jesus e diz: mestre, sabemos que és vindo de Deus, e que ninguém faz o que tu fazes, que tu és mestre e tudo mais. E Jesus diz para ele: Nicodemos, necessário para ti é nascer de novo. E nesse contexto, Nicodemos começa a indagar: mas como que eu posso nascer de novo? Eu teria que voltar no ventre da minha mãe e nascer novamente? Aí Jesus diz isso: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus queria dizer com isso? O que Jesus está dizendo claramente com isso é que existe um nascimento natural. O nascimento da carne é um nascimento natural. Todos os homens, todas as mulheres, todos os seres, eles vão ter que nascer para poder viver. Então, esse primeiro nascimento da carne, ele é o nascimento natural. Toda pessoa vai nascer na carne. Vai ter que ter um pai e uma mãe? Vai nascer, vai ter que nascer. Então, esse nascimento da carne é o nascimento natural. Aí Jesus disse: o que é nascido da carne é carne. Esse nascimento da carne, eu já disse, nós somos todos descendentes de Adão, somos filhos de Adão. Adão tem uma natureza carne, ele nasceu, ele é carne. Todo que nasce da genealogia de Adão, a natureza carnal. Mas aí Jesus fala: mas o que nasce do Espírito é Espírito. Se você notar ali no versículo, o que é nascido do Espírito tem um E maiúsculo. Tem um E maiúsculo. Ele está se referindo, quando tem um E maiúsculo, toda vez que você encontrar a palavra Espírito na Bíblia com E maiúsculo, está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo: o que nasceu do Espírito é Espírito. Nasce do Espírito é Espírito. Mas a segundo Espírito que tem ali, ele está com E minúsculo. Então não está se referindo ao Espírito Santo a segunda palavra. A segunda palavra está se referindo ao meu espírito, ao seu espírito, o espírito humano. Então, nós podemos observar aqui que tem dois nascimentos: o nascimento carnal, natural, que todos nascem, e o nascimento espiritual, que nem todos nascem. Para nascer do Espírito, precisa de uma ação de Deus na vida de alguém que já nasceu na carne. Não vai acontecer em quem não nasceu da carne. Precisa primeiro nascer da carne, para depois nascer do Espírito. Esse novo nascimento, esse nascimento de novo para o reino de Deus, para as coisas de Deus, ninguém na terra vai conseguir fazer acontecer. Eu não consigo fazer você nascer de novo. A Igreja Renovada do Brasil não consegue fazer você nascer de novo. Ninguém consegue fazer outro ser nascer de novo. Por quê? Porque o texto está escrito claramente: o que nasce do Espírito, nasce do Espírito. Esse novo nascimento é obra de Deus. Eu não consigo chegar aqui e dizer: sabe de uma, hoje eu vou nascer de novo. Eu não consigo nascer de novo. Eu preciso que Deus faça essa obra na minha vida. O novo nascimento é obra de Deus. É uma obra espiritual que Deus faz na nossa vida. Uma nova natureza de cima, do alto. Aí, meu irmão, a Bíblia vai mostrar claramente que lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 1, diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Então observe que Paulo está falando com uma igreja de crente, de gente que diz que nasceu de novo,
E ele está dizendo: eu não pude falar com vocês como gente que vive no Espírito, mas eu tive que falar com vocês como pessoas que são dominados pela natureza carnal. Porque um crente carnal é um crente que é regido pela sua natureza carnal. Então, por esse texto, nós podemos observar, por esse versículo que nós lemos, que existem dois tipos de crente na igreja: o carnal e o espiritual. E vamos ser sinceros, irmão, vamos ser diretos, vamos ser justo, né? Na verdade, está difícil de achar um crente 100% espiritual. Se achar um, não estraga ele, irmão. Não vá se aproximar muito desse crente para estragar ele. Na maioria das vezes, o crente tem um pouco de carnalidade e um pouco de espiritualidade. Um pouco ele é espiritual e um pouco ele é carnal. Tomara a Deus que todos os irmãos fossem 100% espirituais, que a vida inteira regida pelo Espírito Santo de Deus, não fala o que não convém, não vai aonde não convém, tudo o que faz é o Espírito que está governando a sua alma, e graças a Deus por isso. Que maravilha, irmão, você nunca ia sofrer, varão, você não ia tomar uma decisão errada, você não ia, irmão, não ia sofrer. Olha, todo o sofrimento aqui na terra seria nada comparado à grande graça de Deus dentro de você, ao poder de Deus agindo em sua vida. Mas não, irmão, a maioria de nós temos uma porcentagem de carnal e de espiritual. A grande questão é quanto você é espiritual e quanto você é carnal. Se você tiver 50-50, vamos dizer assim, meio a meio, 50% você é espiritual e 50% você é carnal, você vai ser um crente mais ou menos. Mas e se o caso você tiver 70% de carnalidade e apenas 30% de espiritualidade? Então já vai ser um crente meio complicado. Mas pasme, irmãos, desculpa eu dizer, desculpa eu ser tão sincero, mas existem muitos e muitos crentes que mais de 90% da personalidade dele é carnal, menos de 10% é espiritual. Em todos os assuntos, todos os dilemas da vida dele, ele mostra o quão carnal ele é. Ele nem se lembra de que existe algo de Deus, uma espiritualidade que Deus está querendo na vida dele. Deus quer que ele haja de uma forma diferente, Deus quer que ele seja espiritual, mas ele quer continuar na natureza carnal. Esse texto é muito importante porque, olhe bem, Paulo diz assim, com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões. Porventura não sois carnais e não andais segundo o conselho dos homens, segundo o jeito dos homens, segundo o curso dos homens naturais? E aí ele vai dizer na sequência, uns dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E havia muita confusão dentro desta igreja, e Paulo está dizendo, vocês são carnais, vocês não são espirituais. Só que essa carta de Paulo aos Coríntios, se você vai ler ela toda, você vai ver que nessa igreja existia muita gente que falava em línguas estranhas, existia muita gente que era usada em profecia, havia manifestação de dons espirituais, e Paulo está dizendo, vocês são carnais. Então, eu volto no meu raciocínio. A mesma pessoa, ela pode ser espiritual e carnal ao mesmo tempo. Em um momento Deus usa ela, ela faz aquilo que Deus quer que ela faça, e logo depois ela já faz coisas que Deus não quer. Ela entristece o Espírito Santo, ela magoa o Espírito Santo de Deus com o comportamento, com as palavras, com o que ela faz. É muito sério o que eu vou dizer agora, irmão, é muito sério. Tem muita gente que se inclina mais para a sua natureza carnal do que para a natureza espiritual. É mais levado pela sua natureza terrena do que pela
de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E aí fica uma questão para se pensar. Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não tem nenhuma. Por quê? No versículo 2 responde: porque agora eles não andam mais segundo a carne. Agora o que governa eles é o Espírito Santo de Deus. Agora é o Espírito Santo que os conduz. E o raciocínio de Paulo vai descendo, e ele diz assim, porque a inclinação da carne, aquele que é conduzido pela carne, é tendencioso a fazer o que a carne quer, ele é inimigo de Deus. Ele se torna inimigo de Deus e não pode agradar a Deus. Quem vive na natureza carnal, na carnalidade, não consegue agradar a Deus. Mas aquele que vive no Espírito, esse sim agrada a Deus, tem uma vida agradável a Deus. Então, meus amados irmãos, o que eu trouxe para vocês não é nenhuma novidade. Você pode dizer para mim, pastor, queria trazer uma novidade? Isso para mim não é novidade, eu já sabia que eu tenho essa guerra dentro de mim. Até Gálatas 5:16 diz que, eu vou até colocar aqui porque é bem importante esse versículo, Gálatas 5:16. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aí o 17 diz: a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas note que o versículo está dizendo, um opõe-se ao outro. O Espírito Santo de Deus em você se opõe à sua natureza carnal, e essa guerra ela é intensa e constante, ela nunca para, nunca para. E você pode, hoje eu vou falar sobre 3 coisas que você pode fazer para ajudar você, ajudar a sua natureza espiritual a vencer. Porque se você alimentar a sua natureza carnal, ela vai afogar, ela vai afundar, ela vai ofuscar a natureza espiritual. Se você, ao contrário, alimentar a sua natureza espiritual, ela pouco a pouco ela vai matando a natureza carnal, e você vai desaparecendo e Cristo vai aparecendo em você. Esse é o segredo. Mas não é uma coisa assim tão fácil, e não é da noite para o dia. Não vai acontecer de você vir aqui à frente, eu vou orar por você e você vai sair daqui totalmente espiritual. Nossa, ando como se estivesse andando nas nuvens agora, sou totalmente cheio de Deus. Não, isso é uma guerra que você tem que pelejar pela sua vida. Isso é algo que você precisa fazer. O que você precisa fazer então, irmão? Eu achei 3 aqui no livro de Mateus, 3 coisas que você precisa fazer para se ajudar. Você precisa se ajudar. Mateus 6, em versículo 2, Jesus disse assim, quando pois deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. É demais importante o texto dizer assim, quando você der esmola. Quando você der esmola, não é se você der esmola. Ele está dizendo de algo, o verbo está dizendo de algo que você vai fazer. Jesus está falando para os discípulos, quando vocês derem esmolas, não façam como os publicanos, os hipócritas, que ficam tocando trombeta, que ficam fazendo alarde pelas benfeitorias que eles estão fazendo para os outros. Nós vivemos na era do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Nós vivemos na era das redes sociais, aonde a pessoa chega diante de alguém que está necessitado e diz para ele assim, olha, eu vou te dar uma marmita de sopa, uma marmita de comida, qualquer coisa, vou te dar uma ajuda. Só que para mim te dar, você precisa tirar uma foto comigo, eu entregando a marmita para você, e eu vou postar em tudo quanto é lugar, para todo mundo ver que eu estou ajudando você. Irmão, é constrangedor viver
como as pessoas estão agindo nos dias de hoje. Dá uma cesta básica e tira foto e coloca no jornal. Olha eu dando cesta básica aqui. Olha eu ajudando esse outro. Olha eu ajudando aqui. Olha eu ajudando lá. Não está totalmente contrário àquilo que está na Escritura? E me diz para mim, diga para mim, seja sincero. Quando você faz isso, quando você ajuda alguém e faz alarde, ganha ibope com isso, você não está sendo carnal? Será que é Jesus que está orientando você? Olha, fotografa, põe nas redes sociais, faz você ficar conhecido. Isso aí não pode ser assim de graça, não sai dando as coisas para os outros sem ganhar nada com isso. Será que é? Será que é o Espírito Santo de Deus que está te levando a fazer isso? Não, irmão, é a natureza carnal que está ganhando espaço. Então eu digo para você que toda pessoa, olha o que Jesus disse, em verdade vos digo, ele já tem o seu galardão. Toda pessoa que ajudar o outro tentando ganhar em cima disso, ela já recebeu a sua recompensa. Lá no céu ela não tem recompensa nenhuma. Com Deus ela não construiu nada. Toda vez que alguém for dar uma esmola, for ajudar alguém, ela tem que fazer na intenção de ajudar essa pessoa, não para ganhar benefício em cima disso. Mas quando Jesus está falando aqui de esmola, irmão, devemos entender o seguinte: Jesus não está falando de dízimo. Não, dízimo é bíblico. Jesus disse lá em Mateus 23, eu já preguei, já ensinei aqui, que Jesus mesmo disse lá: ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do cominho. O que é isso? Isso é coisa da horta. Isso é coisa da horta. Até as coisas da horta, vocês tiram o dízimo, vocês separam 10% para trazer no templo. Mas só que vocês menosprezam, vocês desprezam, vocês não fazem a misericórdia, o amor. Então vocês deviam, está lá em Mateus 23, 23. Eu vou colocar aqui para ficar mais fácil, né? Mateus 23, 23. Se tem um recurso, vamos usar, né? Olha, vocês desprezam as coisas mais importantes: o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está dizendo: vocês deviam dar o dízimo, deviam dizimar, mas não deixar de ter misericórdia e fé e juízo, justiça. Vocês deveriam praticar justiça, ter misericórdia, usar a fé, mas também deviam dizimar. Jesus está aqui carimbando que o dízimo é uma coisa que deve ser feita. E eu vi alguém dizendo que se Jesus falou isso é porque Jesus era dizimista. Porque senão como é que ele ia falar isso se ele não fosse dizimista? Vocês devem dar o dízimo, mas ele não dizimava? Não, ele devia dizimar então. Glória a Deus. Jesus falou sobre isso lá no livro de Hebreus, que foi lido hoje, capítulo 7, fala claramente sobre dízimo. Fala que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Jesus esse Melquisedeque é uma figura de Jesus. Então, o dízimo para nós, irmão, ele não é por lei, é por fé, é por graça, é por gratidão a Deus. Dízimo é de Deus, devemos dar o dízimo. Não está falando de oferta. Oferta é outra coisa, irmão. Oferta não é esmola, esmola é uma coisa, oferta é outra. Oferta é uma palavra que vem junto com a palavra sacrifício. Toda oferta que alguém dá sem, assim, tipo, não é algo que realmente ele está fazendo um pequeno sacrifício que seja. É algo assim que sobra, que não tem utilidade, então eu vou dar para Jesus, vou dar para a igreja, vou levar para o pastor. Isso aí não é oferta, isso é esmola. A diferença da esmola para a oferta é exatamente isso. A oferta é um desafio, é um sacrifício, é algo que você vai fazer pela obra de Deus. A esmola é algo que está sobrando. Você não vai tirar o pão da boca dos teus filhos e dar para uma pessoa que está morando na rua. Se você fizer isso, você está errado. Deus não aprova esse tipo de coisa. Você não vai tirar aquilo que você precisa para dar a outra pessoa, porque isso é esmola. Isso não é certo. Agora, a oferta é desafio. Quando você vai ofertar, quanto maior for a sua fé nesse desafio, mais Deus vai te honrar. Escreve o que eu vou dizer para você. Ache uma folha e escreve lá: toda vez que eu ofertar com fé, Deus vai honrar a minha fé. Você Deus nunca vai ficar devendo para você.
Você não vai se frustrar nisso. Olha, eu fiz um desafio, eu ofertei na obra missionária, eu ofertei na obra de Deus, eu fiz um desafio, algo que era difícil, mas eu fiz porque eu creio em Deus. Você não vai ficar decepcionado, a não ser que lá no seu coração havia más intenções com aquilo, tipo aquele desejo de barganha. Eu vou dar tanto e Deus obrigatoriamente tem que me dar tanto. Não, Deus não tem que te dar nada. Se você ofertar com o coração voltado para a obra de Deus, Deus vai te honrar, pode ter certeza disso. Não são 1 nem 2 testemunhos que eu ouvi de pessoas que ofertaram e receberam grandes obras de Deus, grandes bênçãos de Deus. Ofertaram com o coração sincero e Deus honrou a sua vida. Nós como crentes, nós temos que ter esse hábito de dar esmola. Nós temos o senso de gratidão, de dizimar na obra de Deus, de ofertar na obra de Deus, mas Jesus está falando, quando vocês derem esmola, nós devemos ajudar o necessitado também, na medida do nosso possível. Como eu disse, você não deve fazer o que você não pode fazer, você faz aquilo que você pode. E quando está falando de esmola também, irmão, não é patrocinar a droga de ninguém, não. Se você estiver patrocinando drogado, você está fazendo errado, você está matando aquela pessoa. Hoje, na verdade, essa esmola tem que ser bem pensada. Quando você vai dar esmola para alguém, se essa pessoa realmente está precisando, ou ela está te saqueando de alguma forma. Então, é preciso ter esse cuidado. Mas a Bíblia fala muito sobre isso. Mateus 25, os irmãos são conhecedores. Jesus falou: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estive nu e me vestiste, estive preso e vocês foram me ver, estive enfermo, foram me ver. Aí eles dizem: mas Senhor, quando é que te vimos? Toda vez que fizeram a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, é obra de Deus, é algo que você deve fazer, militar contra a sua própria natureza. A Bíblia diz em Atos capítulo 6 que as viúvas são cuidadas. Toda mulher viúva deve ser cuidada pela igreja. A igreja, lá em 1 Timóteo 5, 3 e 5, até traz leis, ensinamentos para o pastor da igreja, para como conduzir isso, para cuidar, se realmente é viúva, se os filhos não podem ajudar, porque se os filhos puderem, então os filhos devem cuidar dos seus pais, mas se essa mulher está desamparada, a igreja não pode deixar ela desamparada, a igreja tem que cuidar das viúvas e dos órfãos. É de Deus isso. A Bíblia diz que Deus é o pai da viúva e do órfão. E lá em Gálatas capítulo 6, eu vou colocar aqui para você, Gálatas capítulo 6 e versículo de número 9, aleluia, versículo de número 9, a Bíblia diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem. O que é fazer o bem? Fazer o bem é ajudar quem precisa, irmão. É isso aqui que Paulo está dizendo. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Você, olha para mim, você já se cansou de fazer o bem para uma pessoa? Sabe quando você ajuda uma pessoa e essa pessoa, em vez de ser grata, ela só mostra ingratidão? Você ajuda essa pessoa e essa pessoa, ao invés de ser grata, fala mal de você, calunia você? Pois é, mesmo nesse tempo, a Bíblia diz que é para você continuar fazendo o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Aí o versículo de número 10 ainda diz: então, enquanto temos o bem, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Todos. Façamos o bem a todos. Todos. Se eu falo todos, quem ficou de fora? Todos é todos. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Os da igreja, irmão, aqueles que estão aqui conosco. Façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Para mim, concluir o raciocínio desse primeiro ponto aqui. Toda vez que você faz isso, toda vez que você ajuda o necessitado, toda vez que você abre mão de algo que é seu para abençoar a obra de Deus, você está lutando contra a sua própria natureza. Sua natureza terrena diz para você não fazer isso. A natureza carnal diz para você: não, vai te fazer falta, não faça isso.
Rapaz, você podia pegar esse dinheiro e comprar uma TV para você. Sim. Esse dinheiro, olha o dinheiro que você já deu para essa turma aí. Esse dinheiro dá para você comprar um carro. A tua natureza diz isso. Não ajuda ninguém não. Fica para você, rapaz. Gasta com você. Eu ouvi esses tempos atrás. Eu penso em mim, irmão. Eu tenho que pensar primeiro em mim. Eu falei, eita, Jesus pensou em você também. Temos que pensar que quando nós estamos fazendo isso, nós estamos militando contra a nossa natureza carnal. Porque a nossa natureza carnal é vaidosa. A nossa natureza carnal pensa em nós, é egoísta, pensa só em si mesma. E a natureza de Deus é o seguinte: o Espírito Santo quer te levar a fazer o bem ao próximo. A Bíblia diz: ama a teu Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, com tudo que você pode, e o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 mandamentos. Para você amar o teu próximo, você precisa fazer isso. É prático isso. Quer vencer a si mesmo? Comece a fazer o bem a quem não merece. Se você for fazer só para quem merece, aí eu tenho uma palavra de Jesus para você: não fazem todos os outros assim também? Os ímpios não fazem isso? Fazer o bem para quem merece. Então, o povo já faz aí, todo mundo faz isso. Seja mais forte no Espírito. Segunda coisa que você precisa fazer para você vencer a si mesmo. Mateus, capítulo 6. E o versículo de número 6. Quando orares, quando tu orar, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Observe que da mesma forma do versículo 2, aqui está dizendo: e quando tu orares. Orar, irmão, é algo que o crente faz. Oração e crente é tudo a ver, irmão. Crente que ora é normal. Ah, irmão, o irmão lá é uma benção, o irmão ora. Não, mas é normal, todo crente tem que orar, irmão. Crente tem que orar, porque se não orar não tem vitória, diz o hino. Crente que ora tem vitória. E já disseram: ora que melhora. E já cantaram sobre canção, né? Já, meu Deus, ora e ora e ora e ora e ora, e o povo não ora. Meu Deus do céu, tem misericórdia. A Bíblia diz assim, ó: nós devemos orar na necessidade, nós devemos orar na enfermidade, na adversidade, na prosperidade. Mas lá em Lucas capítulo 11, Jesus, está escrito assim, ó, capítulo 11, versículo 1: e Jesus contou-lhes uma parábola a respeito de orar sempre e nunca esmorecer. Que parábola é essa? A parábola da viúva insistente, que batia na porta do juiz dizendo: resolve a minha causa, resolve a minha causa. E o juiz, até que uma hora o juiz disse: eu vou resolver o problema dessa mulher para que ela pare de me importunar. Aí Jesus disse: se um juiz iníquo consegue parar para responder a essa mulher, vosso Pai Celestial não os ouvirá e não os atenderá e responderá? Então, orar sempre, nós devemos orar sempre. E ainda, Efésios capítulo 6, e versículo 18, diz assim, ó: orando em todo tempo nós devemos orar. Quando eu devo orar, pastor? Sempre, em todo tempo. No tempo de bonança, no tempo de tristeza, no tempo de alegria, em todo tempo orando. Você deve orar sempre. Qual que é a maneira que eu devo orar, pastor? Existe uma postura certa que eu devo orar? Eu encontrei na Bíblia gente orando ajoelhado, sentado, em pé, prostrado, com mão levantada, encurvado, com a face no chão. Na Bíblia tem todos os textos, eu poderia citar um por um para você, mas eu quero ganhar tempo. Irmão, não existe uma posição correta de orar. Do jeito que você orar, sendo oração sincera, Deus te ouve. Você pode orar de joelho, diz o hino: de joelho é melhor. Pode orar de joelho, irmão, ora de joelho. Mas se não der para orar de joelho, ora sentado, ora em pé, irmão. Ora deitado, mas ora. Só não deixa de orar.
Tem que orar. Não existe uma posição certa. Tem gente que diz que Deus só ouve oração de joelho. Tem gente que diz que tem que orar voltado para o templo. Eu já participei de igreja que as pessoas ficaram bravas porque as pessoas chegaram na igreja e dobraram o joelho com o rosto para lá para orar e disse: olha, Deus não responde esse tipo de oração porque o altar está lá e a pessoa está de costas para o altar. Meu Deus do céu, irmão. Eu vou falar para você onde fica o altar. Sabe onde fica o altar? Aqui, ó. O altar está dentro do seu peito. É ali que Jesus quer ser entronizado. É ali que Jesus quer aparecer. É ali que Jesus quer que você esteja centrado. O altar é dentro de você, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo mora em você. Disse Jesus: eu e o Pai viremos e faremos morada dentro dele. Deus está aí dentro. Então é lá o altar. Não importa se você está de ponta cabeça, se você está crucificado, se você está dentro de uma baleia, não importa. Não tem um jeito de orar, irmão. De todo jeito, seja sincero e Deus vai te ouvir. A oração, ela vai fazer algumas coisas muito importantes na nossa vida. Quer ver? A Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo de número 5 e versículo de número 7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Tudo aquilo que você anseia, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que a sua alma aspira ou expira ou sei lá o que, coloca diante de Cristo. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Quem ora, quem tem o hábito de orar sempre, ele tem uma certeza que Deus está cuidando dele. Deus cuida de você, irmão. Quem sabe que Deus está cuidando da sua vida? Aquele que ora. O crente que ora, ele tem certeza: Deus está cuidando de mim. Deus cuida de mim. E Deus cuida mesmo. Hebreus no capítulo de número 4 diz que nós podemos se achegar diante de Deus e Ele vai nos dar, Ele vai dar resposta em tempo oportuno, lá no versículo de número 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A pessoa que ora, ela tem esse benefício, ela chega diante de Deus e Deus ajuda ela no tempo certo. Deus ajuda quem ora, irmão. Quem ora recebe a ajuda de Deus. A oração vai trazer para você um espírito de serenidade, tranquilidade. Crente que ora bastante, irmão, geralmente ele não se apavora em momento de adversidade. O mundo está sacudindo, mas o crente de oração, ele diz: não, Deus está no controle, pode ficar tranquilo. Logo, logo essas coisas se equalizam, se estabilizam, porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Mas o crente que pouco ora, irmão, qualquer notícia que aparecer no Jornal da Globo, no Jornal da Record, ou em qualquer lugar que ele vê, pode ser no Jornal da Cidade mesmo, ele já fica desesperado. O que vai acontecer no mundo, meu Deus do céu? Está faltando crente de oração. Aleluia. Oração é uma coisa que o crente deve fazer. É sim. A natureza carnal vai dizer para você: não ora não, ora amanhã. Para que orar agora? Rapaz, para que levantar de madrugada? Madrugada é bom dormir. Dorme. A tua natureza vai dizer para você: não precisa orar tanto, ore menos. Deus não diz a palavra que não é por muito repetir que Ele te ouve? Você só diga uma palavrinha. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu ouvi testemunhos e mais testemunhos de pessoas que oram bastante. As pessoas que estavam falando eram pessoas que tinham o hábito de orar muito, orar horas. E elas diziam assim em seus testemunhos: a primeira meia hora é uma oração muito difícil.
é uma batalha muito grande, não consigo me desprender daqui, fico quase travado, é uma guerra. Depois da meia hora de oração, as coisas começam a ficar melhor. 1 hora, 2 horas, a oração já começa a entrar numa dimensão diferente. Agora você ficou assustado, né? 2 horas, pastor? Pois é, tem gente que ora 6 horas. Tem pastores que colocam o joelho e não levanta mais. 6 horas depois o camarada levanta. Ô irmão, 6 horas? 6 horas dá tempo de fazer muita coisa. Mas ele diz: não, eu vou orar. Eu vou orar. E ele ora e Deus faz por ele. Tem coisas que você vai levar uma vida para fazer, que se você orasse, Deus faria em menos de um dia. Martinho Lutero disse assim, eu tenho tantas coisas para fazer, mas tenho tantas coisas para fazer, que eu não me acho capaz de fazer, antes de tirar 1 hora de oração. Nós somos muito carnais. Quando nós não oramos, nós estamos colocando confiança na nossa mão, na nossa capacidade. Não, eu vou fazer assim, eu vou fazer aquilo, eu faço assim, faço aquilo outro. Faz nada, irmão. Para de fazer tanto e deixa Deus fazer, irmão. Deixa Deus fazer na sua vida. Deus trabalha no oculto. Deus trabalha no coração. Enquanto você está procurando uma pessoa, Deus fala no coração dessa pessoa e vai lá, faz ela ir lá na sua casa. Ai, Jesus, nós estamos cansados, estamos afadigados, enquanto uma coisa só é necessária. E a Maria está certa, né, Benji? Ela escolheu a melhor parte. Maria ficou aos pés do Senhor, adorando, orando, recebendo. E a Marta fadigada, numa correria. E ela achou ainda que a Maria estava errada. Ela disse: Senhor, tu não te importas que a minha irmã está aí sem fazer nada. Jesus disse: ela está fazendo a melhor coisa, e você que escolheu a parte errada para fazer. Quando o crente ora mais, ele tem mais vitória, pode ter certeza disso. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 26, que o Espírito Santo intercede por nós. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Nós nem sabemos orar, mas o Espírito Santo nos ajuda a orar. O Espírito Santo intercede por nós. Ele se coloca na frente do Pai por nós. Ele leva as nossas palavras para o Pai. Então nós precisamos orar mais. Quando nós oramos mais, a nossa natureza carnal e terrena vai morrendo e a natureza espiritual vai aparecendo. Cristo vai aparecendo em nós. Se a tua natureza carnal está tão forte, está na hora de você orar mais para matar essa infeliz que causa tanto sofrimento. Aí Jesus falou mais uma coisa para mim encerrar aqui, e essa não é menos importante, talvez seja uma das mais importantes. Mateus 6, em versículo 16: e quando jejuardes, não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, porque para que aos homens pareçam que jejuam, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Irmão, eu quero dizer uma coisa aqui: jejum é uma coisa que não é que você não pode contar para ninguém. Eu ouvi muita gente dizer assim: não, jejum é assim, irmão, você vai jejuar, não conta para ninguém, é só você e Deus. Se você contar para alguém, você já perdeu a sua bênção, porque você já recebeu o seu galardão. Irmão, você pode contar, não tem problema. O que Jesus está trazendo aqui? Os fariseus, eles desfiguravam o rosto, pareciam que as pessoas estavam muitos dias sem comer, andavam tristes na rua assim, quem olhava ficava com dó, tadinho, ele está jejuando, é um sacrifício. Jesus, ele foi contra, ele disse: isso é hipocrisia.
Isso não se pode fazer. Porque se fosse assim, grandes líderes religiosos não poderiam jejuar. Já pensou? A pessoa diz: irmãos, nós estaremos em jejum este mês. Como é que ele já perdeu, irmão? Já falou, não devia ter falado. O pastor, quando ele vai tirar uma semana de jejum, por exemplo, seria inteligente da parte dele dizer para a igreja: irmãos, esta semana eu estarei em jejum. Portanto, se eu for na sua casa, não me ofereça café, não ofereça água, não ofereça suco, não ofereça guaraná, não ofereça Coca-Cola, não ofereça nada, irmão, não faça bolinho, não faça nada, porque essa semana eu estou em consagração. Por quê? Porque se ele não faz isso, toda casa que ele for fazer visita naquela semana vão oferecer, meu Deus do céu, horrores, coisas que nunca fizeram na vida, vão inventar de fazer para oferecer para ele naquele dia. Por quê? Porque é assim que funciona a coisa. Se disponha a jejuar e tu vai ver quanta tentação você vai começar a enfrentar. É uma das coisas que a pessoa precisa saber: jejum não afasta o diabo. Não afasta o diabo, ela atrai o diabo. Mas é assim, pastor? É sim, irmão. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. O que aconteceu quando Jesus foi jejuar? O diabo veio até ele. O diabo veio até ele e o tentou durante esse tempo. Mas ele venceu. E você também pode ser vencedor. Jejum é uma coisa que precisa estar na vida do crente. Aleluia. Jesus falou sobre a importância do jejum. Mateus capítulo de número 17, versículo de número 21, diz assim, esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. O que Jesus estava falando era daquele demônio que os discípulos não conseguiram expulsar. Jesus estava no Monte da Transfiguração e os discípulos estavam embaixo. Aquele homem veio com um filho endemoniado, levou para os discípulos, porque os discípulos de Jesus vão orar e o demônio vai sair. Os discípulos oraram, mas o demônio não saiu. E quando aquele homem vê Jesus, ele diz: se tu puderes, se tu podes libertar o meu filho. Jesus disse: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Depois disso, Jesus disse: esta casta de demônios, ela só sai com oração e jejum. Só que precisa trazer aqui, irmão, porque daí você vai pensar assim: nossa, os discípulos de Jesus não jejuavam? Não jejuavam. Lá em Marcos capítulo 2, e versículo 18 a 20, está escrito que os discípulos de João indagaram a Jesus, perguntaram a Jesus. Disse: os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam, e por que os discípulos teus não jejuam? Jesus disse assim: o noivo está com eles. Enquanto o noivo está com eles, eles não jejuam, mas o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Então nesse tempo eles não estavam jejuando. Mas depois que Jesus foi assunto aos céus, Jesus estava dizendo: depois que eu for para a eternidade, para a glória, estar junto de meu Pai, Pedro, Tiago, João, André, Simão, Bartolomeu, Mateus, todos eles vão jejuar. Ou seja, a igreja primitiva jejuava, irmão. A Bíblia diz lá em Atos que Cornélio jejuava. Atos capítulo 9 diz que Saulo jejuava. A igreja de Antioquia jejuava. Paulo e Barnabé jejuavam. A igreja do primeiro século jejuava. A igreja vem jejuando desde o começo, irmão. É coisa de crente jejuar. Mas a cultura de hoje, a cultura moderna, tem omitido o jejum da agenda. Hoje nem sequer pregadores, cantores, obreiros da igreja estão querendo jejuar mais. E o texto está dizendo: e quando jejuar, diz, então não é uma coisa que se você jejuar, está dizendo quando você jejuar, é algo contínuo na vida do crente. E não existe uma arma maior para matar a sua carne do que o jejum. Você precisa dar esmolas, ajudar o necessitado, amar o teu próximo, fazer o bem a todos,
Você precisa orar, e orar bastante, orar em todo o tempo. Mas você precisa jejuar também. Porque o jejum, disse Paulo, esmurro o meu corpo. O jejum é dar uma surra no teu corpo. Mas claro, deve tomar cuidado. Jejum não é uma coisa assim, tipo, quer saber? Vou jejuar 40 dias, vou jejuar uma semana. Tem que ter um certo cuidado. Jejua com calma, vai devagar, mas jejua. Jejue meio-dia por semana. Jejue um dia por semana. Jejue 2 dias por semana, mas jejue. Tire tempo para jejuar. Existem vários tipos de jejum. Existe o jejum completo, que a pessoa jejua o dia inteiro sem água, sem comida, sem nada. Existe o jejum parcial, onde a pessoa talvez bebe água, mas não come. Existe o jejum de Daniel, que é aquele jejum que é só legumes, a pessoa não come carne, não come glúten, não come nada, nenhum manjar, nenhum tipo de coisa. Ela vive de legumes e frutas. Jejum tem de todo tipo, irmão, mas escolha um sacrifício para você fazer, para mortificar a tua carne. O que deve ficar claro, irmão, que jejum, ele não é algo que vai fazer a mão de Deus se mover ao seu lado, e você vai fazer Deus fazer o que você quer. Jejum não é isso. Jejum é humilhação da sua alma. Jejum é humilhar-se a si mesmo, é se colocar diante de Deus, é se humilhar. Lá em Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:6, a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Jejum é humilhar-se, é calar a voz da carne, é deixar de alimentar a carne, é poder empoderar o seu homem espiritual. Então eu vou deixar aqui só mais algumas recomendações, e já nós vamos estar orando. Toda vez que você for jejuar, jejue em oração, e mantenha-se em oração, atento, porque eu disse, haverá adversidades, haverá dificuldades. Jamais jejue para impressionar alguém, ou para se mostrar mais espiritual que os outros. Não dá certo. Vai fazer sacrifício de tolo, não vai ganhar nada com isso. E prepare-se para a oposição. Se você jejuar pouco, haverá pouca oposição. Se você jejuar muito, haverá muita oposição. Mas você vai vencer. Assim como Jesus venceu, você também será vencedor. Eu falei aqui sobre 3 maneiras de você mortificar a carne e dar vazão para o seu espírito, baseado nas palavras de Jesus. Porque essa batalha é uma batalha real, e você deve ajudar-se a si mesmo a vencer essa batalha. Vamos colocar de pé, orarmos a Deus. Aleluia. Glória a Deus.